Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago uma resenha sem spoilers, só que ela vai ser um pouco diferente, pois eu estarei fazendo um unboxing com vocês do livro em questão, que é o Maníaco de Salvadorenga. E antes de eu abrir esse pacotinho para mostrar a edição para vocês física, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois além de resenhas e unboxing, a gente tem muita dica boa. E faço um vídeo para você me seguir nas outras redes sociais, todas elas eu estou com pets e livros. E claro, que se você for comprar qualquer produto da Amazon, usem o nosso link. Você comprando pelo meu link não paga nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão. E agora, chega de lenga-lenga e bora pro unboxing. Bom, pessoal, por que temos um unboxing no meio de uma resenha? Porque eu li esse livro no mês de abril pelo Kindle Unlimited, só que no mês de junho ele ganhou a votação do Clube dos Thrillers da Ju Oliveira. Então eu decidi comprar a minha edição física. E eu comprei direto pelo site da editora. Então bora lá ver. É da editora Rocket. Aí eles mandaram um marcador de páginas personalizado no caso do Maníaco de Salvadorenga, né? Adorei que tem um fone de ouvido, que é de podcast, um microfone aqui atrás. Aqui atrás é branco. Mandou outro marcador, que é Rocket Anuária edição 2022. Não faço ideia do que seja, talvez por ter sido um livro publicado em 2022. E tá aqui finalmente nas minhas mãos o caso do Maníaco de Salvadorenga. E quero já dizer pra vocês que a capa na Amazon não faz jus ao livro. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Tá aqui o livro e ele é todo brilhante. Então, provavelmente pra vocês vai estar aparecendo o reflexo. É um livro extremamente molinho, bem gostosinho. E aqui, ó, o caso do Maníaco de Salvadorenga, um thriller sobre um podcast de true crime. Aqui atrás. Aqui é branco, mas tem orelhas. Aqui atrás também. Aí tem um símbolo, né, do fone de ouvido e microfone. Olha que bonita essa folha. Bem legal. Ó, o prólogo. Folhas amareladas. Gente, olha isso aqui, que lindo! Ó, o início dos capítulos é assim. E o tamanho da fonte é muito agradável. Tem bastante respiro. Olha que a folga aqui. Borda também. Tamanho da fonte bem agradável. E é um livro muito molinho, muito molinho. E tem mensagens, então tem diagramação diferente. Deixa eu pegar pra vocês aqui. A gente tem algumas mensagens de WhatsApp e aí tem uma diagramação diferente. E essas partes do livro tem todo aquele destaque, não era início do capítulo, sabe? É as partes que separam o livro, tem essa folha. Olha só quantas mensagens. Então, gostei bastante da diagramação, achei bem bacana. Então, fica aí para quem fica curioso, como eu que li pelo Kindle Unlimited, se vale a edição física, sim, está valendo super a pena. Tem uma diagramação diferentona, folhas amareladas, extremamente gostoso e molinho o livro. E eu gostei muito mais, pessoalmente, olhando a capa. E agora sim, vamos falar sobre o que seria o caso do Maníaco de Salvadorenga. Bom, nesse primeiro momento eu estarei falando para vocês uma noção geral do que seria o contexto desse livro. Fiquem tranquilos que não teremos spoilers e no outro momento eu vou falar sobre a minha opinião e experiência de leitura, mas já de antemão eu gostei muito desse livro, eu quase favoritei. Por um pequeno detalhe eu não dei 5 estrelas, mas dei 4 estrelas e meia e eu li em 1 dia e meio. Bom, aqui no caso do Maníaco de Salvadorenga, a gente vai ter duas personagens principais. Elas são a Bia e a Zara. As duas são melhores amigas, são jornalistas e elas decidiram criar um podcast de true crime. E esse podcast teve grande visibilidade na mídia, ele bombou muito e elas ganharam uma quantidade imensurável de fãs. No entanto, além dos fãs vieram os famosos haters. E um caso específico onde a Zara está fazendo uma investigação
de um crime que aconteceu alguns anos atrás. Ela simplesmente desaparece. A Bia vai ter que se virar nos 30 para encontrar o paradeiro da Zara e o que aconteceu com sua melhor amiga. A Bia é aquela personagem bem cautelosa e medrosa. No entanto, ela vê que a polícia não está fazendo muitos esforços para investigar, afinal de contas, o que aconteceu com a sua amiga Zara, que da noite para o dia desapareceu. A investigação em questão que elas estão fazendo, que envolve pessoas de grande nome, é um caso onde envolvia um serial killer de uma cidade do interior chamada Salgadorenga, onde ele matou diversas mulheres e uma delas foi uma adolescente chamada Angela. Ela estava com a sua melhor amiga, Virginia, e as duas foram então atacadas dentro da própria casa da Virginia. Estava o tio da Virginia no dia que aconteceu esse acidente de madrugada. No entanto, o maníaco, ele não conseguiu fazer o ato em si, no caso onde ele abusar da Angela, da vítima. Vendo que ele não conseguiu chegar nos finalmente, ele decidiu tirar a vida da Angela e fugir daquela casa. Nisso, veio a polícia, o tio também viu toda essa cena, a sobrinha Virginia também. Virginia ficou um bom tempo internada na clínica psiquiátrica porque foi um choque muito grande, algo que realmente abalou as estruturas dela. Alguns meses posteriormente a esse incidente, a Virginia vai querer descobrir, afinal de contas, quem foi aquele cara que apareceu em sua residência e matou a sua melhor amiga. E ela, simplesmente, uma adolescente, eu achei muito parecido com o Manual de Assassinato para Boas Garotas, descobriu, afinal de contas, quem era o cara, devido a uma grande recordação dela, que era uma camiseta de banda que o cara estava usando naquele dia. E era uma blusa muito específica e conseguiram chegar, né, na venda dessa blusa, pela descrição, chegaram em um nome e quando viram, esse cara já tinha algumas passagens na polícia. E ele, no final das contas, quando foi descoberto, assumiu todos esses crimes que envolviam mulheres na cidade de Salgadorenga, bem como o assassinato daquela jovem adolescente. Então, o caso se deu como encerrado. No entanto, alguns anos posteriormente, a gente vai ter essas nossas duas jornalistas que são donas desse podcast de True Crime. E a Zara, que vai desaparecer, ela estava tendo várias provas que comprovavam que aquela investigação não foi bem de uma forma correta, finalizada. Ou seja, tinham provas que a polícia tinha deixado passar que levava a ter outros suspeitos. E a Zara, quando ia falar finalmente com uma dessas testemunhas cruciais, ela desapareceu, o que é muito estranho, o que é muito suspeito. Por isso que a Bia acredita que tem algo aí nessa história. E como a polícia não se movimenta, ela decide procurar o paradeiro da amiga através de um celular que elas tinham do podcast. E ela vai ver onde ela estava nas últimas horas através do GPS desse celular. Ela vai embarcar nessa aventura e vai voltar para a cidade de Salgadorenga juntamente com um amigo do passado e os dois vão atrás dessa sua melhor amiga. E por agora eu vou parar de comentar sobre qual seria a premissa, porque em resumo seria essa a premissa do livro, sem eu dar spoilers. Tudo aqui está na sinopse e outras informações eu passei estão bem no início do livro. E então a gente vai ter essa questão do passado com o presente e um thriller psicológico muito envolvente. Agora eu vou falar para vocês sobre a minha experiência de leitura, bem como o que eu achei desse suspense. Para início de conversa, eu fiz a leitura pelo Kindle Unlimited. Caso você queira, vai lá já baixar o seu e-book. E, no caso, foi uma leitura extremamente fluida. Primeiro que eu sou fã de podcast de True Crime. Eu escuto Modus Operandi, Café Crime Chocolate. Enfim, eu gosto muito dessa premissa que a nossa autora, a Ana, fez, né? De trazer um podcast de True Crime. Bem como essa questão deles investigarem um crime do passado e tentar desvendar outros paradeiros, bem como outros suspeitos para aquele desfecho que não fez tanto sentido nos dias atuais, se parar para pensar bem nas provas que tinha daquela época. Bom, tem essa troca do passado com o presente, alguns flashbacks que eu achei interessante, bem como a gente tem acesso a gravações do próprio podcast, o que eu acho que enriqueceu muito mais
a obra foi esses diferenciais, sabe? Porque em alguns momentos a gente estava escutando entrevista entre os personagens como se a gente fosse escutar o podcast, o que eu gostei bastante. Então, eu acho que deu um ar bem mais diferente na obra. É um suspense que, pra mim, fugiu um pouco do clichê. Beleza, que agora tá surgindo muitas histórias que envolvem podcast, eu tenho algumas até na minha estante. No entanto, a forma da narrativa foi extremamente diferente. E assim, gente, eu fui pega total de surpresa. Esse livro não dá, ele te faz querer devorar página atrás de página. Primeiro que começa com esse prólogo do passado extremamente de arrepiar, que a gente vê essa questão desse crime acontecendo naquela noite em questão. Depois a gente dá pulos no salto no tempo para ver os dias atuais do podcast, um caso onde o podcast ficou muito conhecido e depois essa investigação posterior que a Zara e a Bia estavam fazendo. E eu só posso dizer que eu fui feita de trouxa de diversas formas. Eu criei tantas teorias e o que é interessante é que a Ana, ela vem antecipando algumas coisas pra gente, ao ponto de que o livro dá uma grande reviravolta, não é nem em 50%. E aí ele, quando dá essa reviravolta bem grande, a gente entra num modo muito mais ação. Aqueles livros que te fazem como se fosse um filme na sua cabeça, que você tá vendo tudo acontecer muito rápido e você precisa ler o quanto antes pra saber, afinal de contas, o que ia acontecer com essas personagens. Foi um livro, então, extremamente fluido, intenso, frenético, em que eu realmente amei essa história, amei a experiência de leitura. Facilmente eu daria 5 estrelas. Eu só não dei 5 estrelas porque não é nem o final do livro, que o final eu gostei muito, mas é algo que antecede o final do livro, que eu achei que uma personagem em específico fez algo que eu achei um pouco, não imaturo, mas eu achei que faltou um pouco de sagacidade, eu achei ela um pouco inocente para o que ela fez e um pouco de iniciante, assim, sabe? Aquela coisa de, tipo, principiante. Então, acho que a atitude que ela tomou fez com que caísse um pouco pra mim minha estrela, porque a história me envolveu tanto, a sagacidade dessa personagem me levou a criar tantas teorias, ela conseguiu fazer tantas coisas, e aí lá no final ela dá um pequeno deslize que me fez diminuir meia estrela, mas não, de forma alguma, isso fez com que eu tivesse uma má experiência, só não gostei tanto de uma atitude em específico de uma personagem, mas de resto é extremamente maravilhoso. E o final é de bater palmas. Eu gostei muito do final. Eu achei que realmente eu tinha certas suspeitas para motivações, para as coisas que aconteceram, mas eu fui pega de surpresa porque uma parte eu errei e eu gosto quando eu erro porque realmente é quando o livro me faz de trouxa. E aí depois de parecia que as coisas já tinham finalizado, vem outra reviravolta maior ainda que me faz ficar em um surto querendo, sei lá, continuação desse livro. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque esse livro é volume único, tem início, meio e fim. Essa foi então a minha indicação de leitura para vocês. Lembrando que se vocês quiserem comprar ele na Amazon, o link vai estar aqui na descrição. E caso você queira assinar o Kindle Limited para ler esse e muitos outros livros disponíveis na plataforma, aqui também na descrição para você fazer o teste de 30 dias gratuitos. E bom, gente, só para encerrar essa resenha, o que eu posso dizer é que foi um livro que eu li no mês de abril, foi um suspense nacional, me conquistou muito e que hoje, o dia que eu estou gravando, ainda é maio, mas, de qualquer forma, eu li muitos suspenses nacionais que são muito bons. E cada vez mais que eu leio mais suspense nacional, eu vejo quantas obras maravilhosas nós temos disponíveis e que são nacionais e que muitas vezes a gente só valoriza o que é de fora. Esse foi o primeiro livro da autora, mas é uma complexidade, é uma escrita tão envolvente que dá de 10 a 0 a muito livro gringo. E olha que é o primeiro livro da autora. Então, assim, eu panfletei bastante, sim, no Clube dos Thrillers,
para que fosse a leitura coletiva do mês de junho. Pedi até a ajuda de uma amiga minha para fazer figurinhas. E o que eu só posso desejar à Ana é muito sucesso na carreira dela, porque ela tem o dom da escrita. Me envolveu demais e eu estou super ansiosa para poder ler outras obras da autora. Então, Ana, publica aí mais livro pra gente de suspense. Essa foi a resenha de hoje. Comenta aí se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Tchau!